vocês com multiplicação por 2 e 3 algarismos, não foi? Eu vou corrigi-las na sexta-feira, tá certo? Sexta-feira. A gente vai se preparar e vou dar conteúdo novo, que daqui a pouco são os simulados das bimestrais, não é? Vamos abrir o nosso livrinho. Bom dia, gente. Bom dia. Ó, vocês vão abrir o livrinho de vocês na página 123, 123, quadriláteros. Abram o livro de vocês na página 123, quadriláteros, tá certo? Quadriláteros, tá bom? Livro de vocês na página. É fácil, viu? É fácil, tá bom? O nosso conteúdo é fácil. Gente, o nosso conteúdo de quadriláteros é fácil, de simetria é fácil. O que vai mais complicar mais um pouquinho só é em perímetro, tá certo? Que é só para a gente somar, tá bom? A gente, por isso que a gente tá trabalhando muito a tabuada pela repetição, tá bom? Mas no decorrer da semana a gente termina tudo, tá bom? Não se preocupe, não. Gente, vamos fazer assim, quadriláteros. Eu vou começar a leitura, tá bom? Começar. O quadrilátero é uma figura geométrica plana que tem 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices, tá bom? Gente, um quadrilátero, ele tem o quê? 4 lados. Aqui é um lado, não é? Outro lado e outro lado, não é? Olha aqui, ó. Vou fazer de novo. Nós estamos trabalhando quadriláteros. Prestem atenção. Aqui é um lado e outro lado, não é? Aqui é um quadrilátero. Um quadrilátero, ele tem 4 lados, tá certo? Quadrilátero, eles têm 4 lados. Mas ele tem 4 lados. Por consequência, ele tem o quê? Aqui é o quê? Uma vértice, uma vértice, uma vértice e uma vértice. A tia disse que uma vértice é o encontro de duas semirretas, não foi? Aqui é esse lado aqui que se uniu com esse aqui formou um ponto e esse ponto é um vértice. E nós denominamos esses pontos com as letras do alfabeto maiúsculo. Aqui é um ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, não é? Aqui, ó, eu tenho um, uma, um lado, uma aresta aqui, ó, e outro lado que formaram esse pontinho aqui, esse vértice, né? Então, eu já provei que o quadrilátero, ele tem 4 lados, ele tem 4 pontos que são denominados de vértices, e eles têm 4 ângulos. Aqui eu tenho um ângulo, outro ângulo, outro ângulo e outro ângulo. Gente, se aqui eu tenho, ó, um ângulo, outro ângulo, outro ângulo e outro ângulo, eu tenho 4 ângulos. Então, eu provei que quadriláteros, ele tem 4 lados, 4 ângulos, 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos, não foi? Então, gente, se esse, ó, vocês percebam que esse ângulo é assim, ó. Como é que esse ângulo é? Ele é de 90, ele é de 60, ele é de 180, página 123. Gente, que ângulo é esse aqui? Só em vocês olharem, vocês sabem denominar que ângulo é esse? É um Quadrado. ângulo de 90 graus, muito bem. Um ângulo reto de 90 graus. É um ângulo reto, página 123, gente. Ângulo reto de 90 graus, tá certo? Quando eu tenho duas retas perpendiculares. Explico, meu amor, tem a caixa. Só terminar a minha fala, viu, Florzinha? Enquanto eu sei que uma reta de 90 graus, ou um ângulo de 90 graus, é um ângulo formado por duas retas perpendiculares que se cruzam em um ponto em comum. Uma reta, ela está em pé, ela está na vertical, e outra reta, ela está na horizontal. Quando eu vejo que tem um ângulo assim, ó, é um ângulo reto. Vou começar tudo de novo, viu?
Olha aqui. Nós estamos vendo o quê? Quadriláteros. E ele diz que quadriláteros, eles têm 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. A tia provou que isso aqui era verdade, tá certo? A tia provou que ele diz que tem 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices, tá bom? Agora aqui é um lado, né? Aqui é um lado, outro lado e outro lado. Eu tenho 4 lados, né? Então, quadrilátero quer dizer que tem 4 lados. Eu disse que o quadrilátero é um polígono plano de 4 lados. Aqui é um lado, outro lado, outro lado e outro lado, né? Quer dizer o quê? Quadrilátero, né? Pronto. Aqui ele diz também que tem 4 vértices. E a vértice é formada por duas semirretas que encontram-se num ponto em comum. Aqui, ó, uma semirreta, outra semirreta. Formou uma vértice. O vértice é um ponto em comum de duas semirretas. Aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho uma vértice, aqui eu tenho uma vértice e aqui eu tenho uma vértice, né? Eu tenho 4 vértices, né? 4 vértices. Pronto, provei que o quadrilátero ele tem 4 lados com 4 vértices. Essa vértice aqui ligado a essa faz esse ponto A. Essa vértice aqui ligado a S faz esse ponto B. Essa vértice com essa vértice faz o ponto C. E essa vértice com essa vértice faz o ponto D. Eu provei que o quadriláteros é um polígono plano que tem 4 lados, 4 vértices, que é o encontro de duas semirretas perpendiculares, que elas encontram-se num ponto em comum, e ela tem o quê? 4 ângulos. Ela tem formando um ângulo aqui, forma outro ângulo aqui, outro ângulo aqui e outro ângulo aqui. Pode colocar qualquer letra, viu, gente? É só que ela tem que estar no maiúsculo, viu? Tá certo? Se você colocar no minúsculo, não vai não. O minúsculo é quando você indica o nome da reta, tá certo? Porque nas outras atividades mais para frente, ele vai querer que você denomine, tá bom? E a tia já vai colocando para vocês se acostumando, tá bom? Olha aqui. Aqui tem um ângulo, outro ângulo, outro ângulo e outro ângulo. Eu provei que o quadrilátero ele tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos, não foi? Gente, esse ângulo aqui a gente percebe que ele é um ângulo quadrado, não é? Se ele é um ângulo quadrado, ele é um ângulo reto, é um ângulo de quê? De 90 graus, muito bem. A tia disse que o ângulo de 90 graus ele é formado por duas semirretas perpendiculares que se encontram num ponto em comum. Essas retas precisam uma estar na horizontal e a outra estar na vertical. Uma em forma de coluna e outra em forma de linha. Tá aqui, ó. A semirreta veio e outra semirreta veio. Formou um ângulo quadrado. Um ângulo de 90 graus, tá bom? Isso aqui tá pronto, né? Isso aqui vocês perceberam que é um quadrilátero. A tia vai dizer agora qual é a diferença do paralelogramo para o trapézio, tá certo? A tia vai falar a diferença do paralelogramo para o trapézio, tá bom? Vou apagar aqui, ó. Aqui, ó, paralelogramo, a gente tem um quadrado. Aí no livrinho de vocês tem um retângulo e tem um losango, né? Aqui, ó, eu vou dizer que aqui tem um quadrado, né? Ele tem o quê? 4 ângulos de 90 graus. Muito bem, viu? 4 ângulos de 90 graus. E ele tem o quê? 4 lados, tá certo? Ele tem uma coisa também, além do ângulo de 90 graus, ele tem outra coisa, uma outra diferença que o trapézio não tem. Ele tem, quer dizer, mais um não, mais duas. Olha aqui. Essa linha aqui é paralela a essa.
Lembrando que paralela, linhas paralelas são linhas que nunca se encontram. Ela vai seguir para cima e para baixo, vai seguir para cima e para baixo, e elas nunca vão se encontrar, tá certo? Essa aqui, semirreta A e a semirreta B, tá certo? Essa aqui e essa aqui são paralelas ou perpendiculares? Escrevam aí. São paralelas ou perpendiculares? Essa aqui com essa. São o quê? Paralelas. Elas são paralelas. Essa com essa são paralelas. Não, então A é paralela a B. A é paralela a B, não é? Então, mas se aí essa aqui, ó, e essa aqui, ó, aqui a C e a D. Essas duas semirretas C e D são paralelas, hein? Essa aqui e essa aqui são paralelas? Sim. Então a C é paralela a D. Vocês perceberam que no paralelogramo, no quadrilátero, paralelogramo, ele tem duas retas paralelas? Não tem? Ele tem dois pares de retas paralelas, não tem? Essa reta é paralela a essa e essa a essa, não é? São retas, são dois pares de retas que nunca se cruzam. São dois pares de retas que nunca se cruzam. Todo paralelogramo, todo quadrado, todo retângulo e todo losango, ele tem duas retas para dois pares de retas paralelas que nunca se cruzam, tá certo? Esse par, esse aqui, essas duas retas formam um par que elas nunca vão se cruzar, e essas duas retas aqui formam um par que elas jamais irão se cruzar. E outra, todos os ângulos deles são ângulos de 90 graus. Aqui, todos os ângulos do quadrado, do retângulo e do losango, eles são ângulos de 90 graus. Vou dizer de novo. Um quadrado, um paralelogramo, um quadrado, um retângulo e um losango tem dois pares de retas que nunca se cruzam. Tem dois pares de retas que nunca se cruzam. Essa reta é paralela a essa, formamos um par, e essa reta é paralela a essa, forma-se outro par. Quer dizer que essa reta aqui e essa reta nunca vão se cruzar. Preste atenção, Belinha. Preste atenção. Olha aqui. Belinha, essa reta aqui e essa reta aqui não formam um par? Um par não são duas pessoas? Aqui um par é duas retas, ó. Entendeu? Um par é duas retas, ó. Um par são duas retas. Aqui eu tenho duas e aqui eu tenho duas, tá certo? Entendeu, Belinha, isso? Vamos com calma. Belinha, entendeu ou não isso? Olha aqui, ó. Essa reta é paralela a essa. Coloca aí. Se tu entendeu ou não, Flor. Olha aqui, ó. Essa reta é paralela a essa, quer dizer que elas jamais irão se cruzar. Essa reta é paralela a essa. Elas jamais. Belinha colocou, a tia não viu, não. Escreveu, Belinha? Alguém escreveu? Pronto. Tu entendeu que essa reta é paralela a essa? Entendeu, Flor? Ó, essa reta. Já tinha que fazer o desenho separado? Ó. Então, deixa eu ajeitar aqui. Pronto, né? E agora eu vou fazer assim, ó. É o mesmo desenho desse, viu, gente? É o mesmo desenho, ó. Só que eu tô usando. Gente, o que são retas paralelas? São retas que nunca se cruzam. Retas paralelas são retas que nunca se cruzam. Aqui, esse lado aqui, ó, gente. Esse lado aqui não é paralelo a esse? É ou não? Eles estão se cruzando? Esse lado aqui está se cruzando com esse? Está se cruzando?
essa reta aqui e ela está se cruzando com essa reta que está na frente dela? Não, não está se cruzando. Então, esse lado aqui é paralelo a esse. Vocês entenderam isso? Que esse lado é paralelo a esse. Aqui, ó. Esse lado A e o lado B. O lado A é paralelo ao B. Ó, esse lado aqui é o quê? Paralelo a esse, não é? Esse lado aqui tá se cruzando com esse, gente. Vocês têm que botar na cabeça de vocês, aprender o que é paralelo, o que é perpendicular. Se vocês não aprenderem isso, vocês não vão saber. Ó, esse lado aqui é paralelo a esse, não é? O lado A tá se cruzando com o lado B. Essa reta A aqui, ela tá encontrando a reta B, tá? Em algum canto? Não, então são retas paralelas. Então, esse lado aqui é paralelo a esse. E esse lado aqui é paralelo a esse, não é não, gente? Esse lado aqui é paralelo a esse, não é não? Sim. Então, aqui eu formo um par, não formo? A e B formam um par, ó. A, B é um par. E aqui C e D. E C, D é outro par. Aqui, ó. A, B é um par, não é não? Não são duas retas não formam um par, não é? Então, essa reta é paralela a essa. Essa reta é paralela a essa, não é? E essa reta aqui é paralela a essa. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam isso? Hein? Entenderam que esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então, AB é um par, não forma um par? Um par não são duas retas, não são duas pessoas, duas bolas, não é? Um par é a junção. Pronto. Esse lado aqui formou um par. Então, um paralelogramo tem dois pares de retas paralelas. Quer dizer que elas nunca vão se cruzar. Esse aqui, esse lado A e esse lado B são paralelos, fazem um par, e esse lado aqui com esse lado aqui são paralelos, faz outro par. Então, temos dois, esse com esse, eu formo um par de retas paralelas que não se cruzam, e esse lado aqui com esse lado aqui forma outro par de retas paralelas que nunca se cruzam. Retas paralelas, elas jamais irão se cruzar em ponto algum, e retas perpendiculares têm um ponto em comum. Coloquem isso na cabeça de vocês. Se vocês não colocarem, vocês não aprendem, viu? Coloquem isso na cabeça. Leiam e releiam, pesquisem, revejam o vídeo. Não é só olhar aqui e depois esquecer a matéria, não, viu? Nós temos que ser estudantes. Estudante é aquele que pratica o estudo. E aluno é anão sem luz. Aqui ninguém é uma pessoa sem luz, não. Todos nós somos iluminados, tá certo? Piaget diz que nasceu gente é inteligente. Eu acredito muito nisso. Olha aqui. Lado A é paralelo ao lado B e lado C é paralelo ao lado D. Então, lado A e lado B formam um par de retas paralelas. Ó, o lado A e o lado B são paralelos. Muito bem, Belinha. E esse lado C e o lado D são paralelos também. Formam o quê? Aqui o lado A e o lado B. Essa reta A aqui ó, e essa reta B, elas formam um par. O par na junção de duas coisas. Aqui, ó. Esse lado A é paralelo ao lado B. E o lado C é o paralelo ao lado B. Muito bem, gente. Aqui, o lado A e o lado B formam um par de retas paralelas. E o lado C e o lado D formam outro par de retas paralelas. Vou explicar a segunda parte. Qualquer coisa, vocês revejam o livro, mandam mensagem para mim, tá certo? Olha aqui.
Pronto. Trapézio. O trapézio, ele tem quatro lados, quatro ângulos e quatro vértices, mas ele é desse jeito, não é um trapézio? Página 123. O trapézio não é desse jeito, né? Quer dizer que aqui o trapézio é desse jeito, né? Gente, aqui eu tenho algum ângulo de 90 graus? Tenho. Aqui tem alguma reta que está em pé e outra está deitada, formando assim? Tem? Tem alguma reta assim, desse jeito? Hein? Aqui, ó. Tem alguma reta aqui desse jeito? Tá? Que esse aqui tá assim, ó. Tem? Não tem nenhuma reta em pé e nenhuma reta deitada. Muito bem, porque o desenho tá esquisito, né, gente? Ó, pronto. Mas aqui eu tenho um ângulo, outro ângulo e outro ângulo. Eles só não são Tia, ângulos de 90 graus, né? Aqui, gente, eu só tenho essa reta aqui, ó, que é paralela a essa. Ó, tia, essa reta, tia, essa não tô reta conseguindo ver a senhora. paralela ao lado B. Aqui é um trapézio. Ó, esse lado A é paralelo ao lado B. É o trapézio. Não estou falando mais de Tia, quadrilátero. Quadrilátero, tia, oi. eu não tô conseguindo ver a senhora. Gente, deve ser a sua internet mesmo, porque hoje a internet tá horrível. Quase que eu não dou aula no quinto ano, viu? É não, tia, porque eu medi agora e a minha tá boa. Não, mas não é a minha, não, porque tem gente que tá me vendo, viu? Se Eu tô ninguém tivesse escutando a me tia. vendo, era a minha internet, mas quando tem algumas pessoas me vendo e você não tá vendo, então é a sua internet, viu? Porque elas baixam a frequência, depois elas aumentam a frequência, viu? Olha aqui, ó. Entra e sai de novo. Tá Talvez certo. melhore. É assim mesmo, viu? Às vezes a minha trava, viu, ó? Gente, vocês Tia, eu perceberam vou sair e vou entrar, tá? tá. Ó, vocês perceberam aqui que no trapézio, aqui o lado A e o lado B, eles são paralelos ou perpendiculares? Hein? Esse lado A aqui e o lado B são paralelos ou perpendiculares? Eles estão se cruzando em algum ponto? O lado A e o lado B? Eles são paralelos ou perpendiculares? Pronto, tia, agora eu tô Lado A e o vendo. lado B. Paralelas, né? Elas não se cruzam em nenhum ponto. Então, eu tenho um par de retas paralelas. Mas eu vou mostrar aqui uma coisa a vocês, aqui no trapézio. Vou apagar para mostrar o do desenho, tá certo? Vou apagar. Viu? Era a internet que fica baixando a frequência, gente. Mas se eu seguir com essa reta aqui e eu seguir com essa reta aqui, elas fizeram o quê, gente? Aqui em cima. Elas fizeram o quê? É, tem que ter os lados iguais assim que você tá entendendo, desse jeito, né, Belinha? Gente, aqui, nesse lado aqui, elas formaram retas paralelas, não foi? Justamente, Belinha, que você entendeu. Ó, nesse lado aqui, nesse lado e nesse lado, elas são paralelas, elas não se cruzaram. Mas eu fui aqui no trapézio e segui com a minha reta aqui, ó. E eu fui desse lado e segui na minha reta aqui. O que que aconteceu com eles? Eles se cruzaram ou não nesse ponto? Desses dois lados. Eles se cruzaram, hein? Eles se cruzaram? Sim? Sim. Se eles se cruzaram, eles são retas paralelas? Eles se cruzaram. Esses dois lados aqui, eles se cruzaram. Eles são retas paralelas? O Não, trapézio? Não. não. Eles são retas o quê? Esse lado aqui são retas o quê? Perpendiculares. Perpendiculares. Muito bem, gente. Perpendiculares. Vocês perceberam que no trapézio eu só tenho esse par aqui de reta paralela. Eu só tenho esse lado aqui, ó, e esse lado aqui, que eles são paralelos, que eles jamais irão se Vamos se cruzar. cruzar. Mas esse lado aqui do trapézio. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Desliga. Eu só tenho 3 minutos de aula.
Esse lado aqui, ó, e esse lado aqui, eles não são paralelos, eles são perpendiculares. Por quê? Porque eu tenho que perceber que a minha reta vai subir e essa minha reta aqui vai subir e eles vão se encontrar no ponto em comum. Então, pronto, ele tem um lado maior do que o outro também. Então, só esse lado aqui e esse lado aqui são paralelos. Esse lado e esse lado são paralelos. Esse lado e esse lado, porque eles vão se cruzar. Eles não estão se cruzando aqui no desenho, não, viu, gente? Ó, eles não estão se cruzando aqui no desenho. A gente que tem que ter uma visãozinha maior das retas paralelas e retas perpendiculares, e no trapézio, quando eu sigo com esse lado aqui para cima e eu sigo com esse lado aqui para cima, eles vão se cruzar nesse ponto. Então, esses dois lados aqui, ó, eu tenho um par de reta paralela e esse lado com esse lado eu tenho um par de reta perpendicular, tá certo? No quadrilátero paralelogramo, ele tem o quê? Dois pares de retas paralelas. Mas no trapézio, ele só tem um par de reta paralela. Quer dizer que aqui esse lado A e esse lado A, é paralelo ao lado B. Mas o lado C e o lado D, eles são perpendiculares. Por quê? Porque quando eu segui aqui a minha reta, eu tive um ponto em comum. Pode falar, Belinha. Liga o microfone, fala. Ou digita, né, que tá no computador. Pode digitar, Flor. Digite. Pode digitar, amor. Digita aí. Gente, atividade página 124, tá bom? Atividade página 124. É, é trapézio ainda aqui, ó. Tem um trapézio aqui, assim, ó. Tem um trapézio desse jeito aqui, ó. Não tem? Tá aqui, ó. E já esse trapézio, ele tem três ângulos que não são de 90 graus e um ângulo reto de 90 graus, né? Se eles não se cruzarem, se eles não se cruzarem, eles são paralelos. Se eles se cruzarem, eles são perpendiculares. Ó, tem um trapézio Tia, aqui, só ó. falta 1 minuto. Tá certo, tem um trapézio aqui, ó. Eu percebi que esse lado A aqui, ó, que a tia colocou lado A e lado B, eles são paralelos, ó. A gente faz assim, ó, e eles não se cruzam em nenhum ponto, não é? O lado B e o lado A desse trapézio que é diferente, eles nunca se cruzam. Olha aqui, ele nunca se cruza aqui e ele nunca se cruza aqui, ó. Ele nunca se cruza aqui e ele nunca se cruza aqui. Mas Então, tia, essa reta é paralela. paralela. Então, ó, o trapézio ele só tem um par. Aqui, essa reta com essa reta formam um par. Ele só tem um par de reta paralela. Mas se Tia, eu fizer assim, ó, deixa eu falar uma coisa, tia. Eu pensava amor, que perpendiculares era que não se cruzavam e as perpendiculares se cruzavam. Eu tava confundindo. perpendiculares, são retas que elas se cruzam em algum ponto em comum. Ó, mas esse paralelogramo aqui, ó, nesse trapézio aqui, ó, eu tenho essa reta que subiu e eu tenho essa reta que veio e subiu. E eles se encontraram aqui no ponto em comum. Então, essa reta, esse lado e esse lado, eles não são paralelos. Eles são o quê? Perpendiculares. A tia vai sair. A atividade vocês vão tentar fazer a página 124, tá certo? E amanhã eu corrijo a 124, dou atividade de simetria, eu já começo no perímetro também, viu? Gente, olha aqui, beijo, tchau e até amanhã, viu? Beijo. Tchau, Tchau, tia. Tchau, tia. tchau, 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 Até tchau. amanhã. Tchau, tia.
é a professora agora? Edson, professor Edson.